O século XVIII foi o século do terror da varíola. No fim do século anterior, tinha havido epidemias na Inglaterra e na Nova Inglaterra, onde, dizimando os pele vermelhas por atacado, ajudou os cara pálidas a herdar a América. A varíola atacava famílias inteiras. O autor de um diário, John Evelyn, em 1685, perdeu 2 filhas, Mary em março e Elizabeth em agosto. Aprendizes e meninos espertos que procuravam emprego deveriam ter tido varíola para evitar que apanhassem a doença e a passassem para seus empregadores. As empregadas domésticas anunciavam sua recuperação da doença com o mesmo orgulho com que afirmavam sua sobriedade. Os bares informavam que eram bem ventilados e livres de varíola, que matava 1 em cada 5 pessoas que a apanhavam. E quase todo mundo teve varíola. Em 1746, 3.236 londrinos morreram na epidemia de varíola. As vítimas eram enterradas à noite, num clima de terror, tendo uma carroça como carro fúnebre. O sino parando de tocar quando o encarregado do enterro ficava sóbrio e fugia. Porém, as marcas da varíola eram úteis para identificar maridos fujões e criminosos, como aconteceu com Dick Turpin, em 1739. Logo começaram a brotar em Londres inoculadores elegantes, como o quacre Thomas Dinsdale, 1712-1800, que foi chamado em 1768 para inocular Catarina a Grande, da Rússia, e seu filho, o Grand-Duque Paulo. A ideia foi de Voltaire. É difícil imaginar se isso reprimiu ou fortificou sua ideia de que os médicos dão medicamentos que mal conhecem, para curar doenças que conhecem menos ainda, para seres humanos dos quais não sabem absolutamente nada. Dinsdale recebeu 10.000 libras adiantadas, 2.000 para despesas, uma pensão de 500 libras e um baronato na Rússia. Uma aposta alta, mas os pacientes não seriam seus únicos casos fatais se a coisa não desse certo. Dinsdale preparou cuidadosamente seu caminho de fuga. Ele inoculou 200 russos e seu primeiro paciente foi um menino, que a imperatriz ordenou fosse rebatizado com o nome de Vastinov, o pobrezinho. Robert Stunton e seu filho Daniel inoculavam mais prudentemente com uma picada, não uma incisão, e criaram casas confortáveis para a inoculação, nos arredores de Londres, para o tempo do inevitável leve ataque da doença, com comida farta, peixe, carneiro e aves, vinho, mas não chá ou açúcar incluído, a 2 guinéus por semana. Tiveram 30.000 pacientes, com um índice trivial de mortalidade de 4%, e fizeram fortuna, a despeito da inveja dos seus rivais inoculadores, da ira do Colégio Real de Medicina. Daniel não era adequadamente qualificado, e do ultraje dos vizinhos da casa de inoculação. Os inoculadores estavam curiosos sobre uma coisa estranha. A inoculação nunca funcionava no paciente que já havia tido a varíola bovina. Jenner encontrou a resposta. Sarah era o seu 16º caso de varíola bovina, com os outros vistos durante 25 anos. Ele formalizou a lenda de Gloucestershire. Pacientes de varíola bovina nunca apanham a varíola humana durante as epidemias. Ordenadoras que sobreviveram à varíola humana nunca apanharam a varíola bovina. Porém, os que têm varíola bovina podem ter essa varíola outra vez, 2 ou 3 vezes, e as ordenhadoras podem passar uma varíola bovina para as vacas. A vacinação rapidamente tomou o lugar da inoculação por ser mais segura, porque não causava varíola, e socialmente preferível porque os doentes de varíola bovina não podiam transmitir a varíola humana,
e o paciente inoculado com a forma fraca da varíola podia. Em 1840, a inoculação passou a ser crime.